Pronto, gente, agora vai dar. Vou fechar meu microfone. Isso, fecha o microfone, gente. Prontinho, já estamos online. Espera aí. Pronto. Vamos lá? Bom, boa tarde, meninas. Boa tarde, Marcelina. Mais uma vez, temos a alegria de receber em nosso grupo Vida Plena a psicóloga Marcelina. Hoje é a quarta quinta-feira do mês, e na quarta quinta-feira do mês a gente recebe a psicóloga. Nós temos o papo com a psicóloga, né? Um momento muito importante, sobretudo nesse tempo pelo qual estamos passando, por esse tempo de pandemia, por esse tempo de isolamento, por esse tempo que está mexendo tanto com o nosso interior, com o nosso eu, né? E hoje nós estamos aqui para falar de um tema muito importante. Nós estamos em novembro já, novembro de 2020. Um ano tão diferente, né? Um ano que chacoalhou todo mundo e a gente vem refletindo sobre muitas coisas durante esse ano. E em novembro a gente para refletir junto com a Igreja Católica sobre aqueles que já passaram para o outro lado do caminho. Lembra, a gente reza por todos os santos, tem o dia de final. Ana Maria, fecha o microfone, querida. Então, é um tempo em que a gente para refletir um pouquinho sobre vida, sobre morte, sobre luto. Não é a gente pensar em morte se não pensar em vida, né, Marcelina? São coisas que andam juntas, morte e vida. Para nós católicos, para nós cristãos, morte significa a passagem para a vida eterna. Então, é um momento, então, novembro, para a gente refletir mais um pouquinho sobre a morte, sobre os que foram, mas também os que ficaram, que passam pelo processo do luto. Então, é um processo. Eu acredito que a maioria de nós já tenha passado por esse processo de luto, e cada luto tem um jeito, tem um tempo. Isso a psicóloga vai explicar isso para a gente hoje. É um papo muito importante. Às vezes a gente quer evitar falar sobre isso. Nossa, não quero nem falar sobre isso, sobre a morte. Deus me livre. Mas é um tema tão atual que a gente precisa falar nisso, a gente precisa aprender a falar sobre isso, né? Então, gente, vamos fazer para início uma oração inicial, porque nada sem Deus acontece. Marcelina, eu convido você para fazer essa oração inicial para nós hoje, nesta quinta-feira. Pode ser. O meu microfone está ok? Está aberto, Angélica? Tá ok. Está aberto, né? Então, vamos iniciar esse momento de partilha em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, que o Espírito Santo nos ilumine, nos dê força nessa partilha, nos abra a nossa consciência, a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos receber essas informações e que elas caiam no nosso interior e realmente nos transforme. Pedir para que o Espírito Santo nos dê essa sabedoria, nos dê essa capacidade de abrir, de aceitar essas informações, para que ela possa nos transformar, nos fortalecer cada vez mais,
e para que realmente a gente busque esse crescimento na vida, uma vida plena, que o Espírito Santo esteja nos acompanhando nesse momento, para que a gente realmente possa acolher, né, com sabedoria, com verdade, esse crescimento. Amém. Obrigada, Marcelina. Então, gente, hoje o tema do nosso encontro hoje é do luto ao sentido. Todos nós já passamos por um período de luto, eu acredito. Todas nós que estamos aqui e aqueles que nos assistem pelas redes sociais, ou luto de um avô, ou luto de uma avó, um tio, um pai, uma mãe, um filho, ou um irmão. Cada luto tem o seu tempo, cada luto tem o seu jeito. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Ontem eu meditava um pouquinho sobre... Eu estava arrumando a casa, e aí parei olhei um pouquinho a minha casa, e parei para pensar. Falei, nossa, tem época em que a gente não consegue manter a casa arrumada, não é? A gente tenta, a gente olha, mas a gente não consegue. E assim é essa casa aqui. Essa casa aqui, onde Deus faz morada. Às vezes a gente está arrumada e às vezes a gente está desarrumada. A gente não consegue arrumar essa casa. E fiz uma reflexãozinha sobre os momentos, sobre as emoções e os sentimentos que fazem parte dessa casa aqui. E às vezes a gente tem que parar, pensar, respirar, orar, meditar, para que a gente consiga arrumar essa casa. Mas às vezes a vida vem e dá uma chacoalhada nos tapetes, nossa, bagunça tudo de novo, e até a gente conseguir arrumar essa casa, vai um tempo de novo. Às vezes é mais fácil, é mais rápido, e às vezes é mais difícil de arrumar essa casa. Essa meditação está lá no meu Instagram hoje. Eu postei ela hoje de manhã. Se vocês quiserem, deem uma olhadinha lá. Então, eu convidei a Marcelina hoje, o Grupo Vida Plena convidou para ela estar aqui com a gente mais uma vez, para falar sobre essa arrumação dessa casa aqui no período do luto, que é um processo que a gente passa até a gente reencontrar um sentido para a vida também. Todos nós nascemos com um sentido de vida. Todos nós nascemos com um desejo de sentido. E é isso que nos move. Todos os dias a gente acorda, a gente se alimenta, a gente toma banho, a gente vive pelos nossos sonhos, pelo nosso sentido de vida, para aqueles que são queridos nossos, né? Então, a gente tem um sentido de vida, a gente tem um para que viver e a gente tem para quem viver. Mas, às vezes, acontece um vup na vida e a gente fica assim, com a casa desarrumada. E nessa época de pandemia, onde esse vírus que a gente não vê, mas a gente só sente, ele chega e de repente, batendo a morte na porta da gente, e a gente fica ali bagunçada, essa casa, né? Todos nós praticamente conhecemos alguém que já se foi por esse vírus, ou conhecemos alguém que já está com esse vírus. Então, hoje a Marcelina vai falar para a gente desse processo chamado luto. Marcelina, é com você, querida. Ok. Então, eu vou compartilhar essa telinha aí, tá certo? Tá certo, Angélica? Tá ok? Tá todo mundo me ouvindo? Então, boa tarde a todas, a todos. O tema de hoje, como a Angélica ilustrou, é do luto ao sentido, né? A busca de um sentido para esse luto. Então,
as perdas, né? Como a gente sofre com as perdas. Então, no sentido, as perdas no sentido de perder alguém que a gente ama, de sepultar alguém que amamos, não é fácil. Muitas vezes esse luto, essa perda, passa pela questão das pessoas que ainda estão vivas também. Muitas vezes a gente perde a criança, que deixa de ser criança e passa a ser adolescente. É uma perda, gera um luto. E muitas vezes, uma separação, a gente perde também pessoas que amamos. E como isso gera sofrimento, como isso nos paralisa. O sepultar, né, pessoas que amamos, nos traz muita dor, nos traz muito sofrimento. Então, nós temos os nossos limites, né? E é importante a gente olhar para esse luto, para essa perda das pessoas queridas e não permitir que eles nos paralise, que eles nos engesse, né? Nós temos que ser livres, né, de tudo aquilo que nos prende, que nos escraviza, que nos impede de viver a graça do momento presente, né? Então, muitas vezes nós ficamos amarrados e presos nessa perda, nesse luto, e a gente vai vivendo em função desse luto e deixando esse luto preso a esse luto. Né? Muitas vezes, quando a gente perde pessoas que a gente ama, isso vai desencadeando em nós, né, esse luto, essa dor, que ela não se cura da noite para o dia. Não, tá bom. Então, é importante a gente olhar assim. Eu perdi um irmão muito querido, né? Ele tinha 29 anos quando ele faleceu. E eu tinha a sensação de que eu não ia mais sair daquela tristeza, que aquela perda fosse curada, que eu não ia libertar, que eu não ia me libertar dessa perda. Então, aonde que a gente encontra o sentido? Né? Então, a gente tem que ir desamarrando, né, essas perdas e encontrando e se reorganizando. Né? Como a Angélica colocou a questão da casa, a gente vai se reorganizando. E essa reorganização é uma reorganização interna, é olhar para o nosso interior, olhar para dentro da gente, e substituindo a imagens da morte como um sofrimento, da morte como uma perda, e substituindo essas imagens negativas, né, de ter perdido a pessoa, por imagens boas que a vida daquela pessoa nos trouxe. Muitas vezes o tempo, né, vai nos ajudando a transformar essa dor. Mas esse olhar, né, vai tornando a dor mais suportável. Né? Então, vai transformando essa dor em saudade. Né? Então, é importante a gente olhar para esse luto, olhar para esse sofrimento, mas, ao mesmo tempo, transformar, né, ter essa visão, esse exercício técnico de substituindo a imagem negativa dessa perda e olhar para as imagens positivas, né? O quanto aquela pessoa trouxe de bom, né? A oportunidade, né, que a vida te
te deu ao colocar essa pessoa na sua convivência, ao colocar essa pessoa na sua vida, no seu coração, né? Então, a gente também tem que fazer esse exercício, essa técnica de olhar, seja o tempo que for que ela conviveu com você, né? 5 anos, 2, 3, né? A dor da perda de um filho, a dor da perda de um pai, de uma mãe, mas assim, a gente tem que fazer esse exercício de ir transformando esse olhar, essa perda é um exercício interno, né? Que muitas vezes, muitas pessoas se recusam a olhar para essa oportunidade que a vida deu de você conviver com essa pessoa, né? Por um determinado tempo. Então, quando a gente ama verdadeiramente, as pessoas ficam dentro da gente, né? Como tudo aquilo que é bom e tudo aquilo que aprendemos e tudo aquilo que a gente conviveu e vive, né? E teve a graça, a oportunidade de conviver, né? Muitas vezes a gente, no nosso egoísmo, a gente olha, né? Só para, assim, por não ter mais, eu não vou ter mais aquela pessoa. A gente não tem esse olhar para tudo aquilo de positivo, tudo aquilo que a gente aprendeu, né? E esse meu irmão, ele me ensinou a tocar violão, ele me ensinou a gostar de música. Então, quanta coisa boa a gente pôde conviver, e esse olhar, né? Esse olhar para essas coisas, essas imagens positivas, a gente vai construindo internamente essa imagem positiva que a gente teve com as pessoas, né? Então, muitas vezes a gente fica amarrado, né? Ou no futuro, né? Ai, mas o medo, né? O medo da morte, o medo de morrer, o medo de perder pessoas que a gente gosta, ou às vezes a gente fica preso no passado, naquilo que já foi. E aí tudo isso vai impedindo a gente de viver o momento presente, que é o momento presente que determina. Então, o passado ensina, o futuro nos motiva, né? E o que vai determinar realmente o sentido da vida é o momento presente. Então, eu queria agora que a Angélica colocasse para nós aquela música, para a gente refletir um pouquinho mais sobre essa questão, assim, né, do passado, porque muitas vezes a gente tem que olhar que a gente não é o senhor do tempo, né? Então, a morte por si só, ela também nos motiva a viver, né? Eu saber que eu tenho um tempo limitado, isso me incentiva, me motiva. Então, vamos ouvir um pouquinho essa música e depois a gente reflete um pouquinho mais sobre isso que a gente está falando. Angélica. Tá, espera aí só um pouquinho. Eu acho que vai cair a sua conexão. Não tem problema. Tá? Vai cair a sua tela. A minha não tem problema. Espera aí só um pouquinho. Vocês estão ouvindo? Não. Não, eu não estou. Eu acho que é um problema aqui com o computador, Marcelina. Tem o vídeo, mas não tem o áudio.
Daí eu não consigo. Não consigo passar, Marcelina. Não sai o som. Então, se você conseguir passar aí. Devolve, então, a minha tela, eu ponho. Posso pôr? Pode. Partilha de novo. Veja se dá para ouvir. Tá ouvindo? Sim, Tá ouvindo? sim. Tá ok? Uma canção de amor. Veja onde está o seu coração. Coloque-o na palma da mão. É preciso ofertar o amor mais sincero, o sorriso mais puro e o olhar mais fraterno. O mundo precisa saber a verdade. Passado não volta, futuro não temos e o hoje não acabou. Por isso, ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos pra respirar. Vale mais, ouça mais, vale a pena lembrar que a vida é curta demais. O mundo precisa saber a verdade. Passado não volta, futuro não temos e hoje não acabou. Por isso, ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos pra respirar. Ame mais, ouça mais, vale a pena lembrar que a vida é curta demais. Ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos pra respirar. Vale mais, ouça mais, vale a pena lembrar que a vida é curta demais. Essa é uma canção de amor. Ok? Meu som tá. Vocês estão me ouvindo?
Então, a gente vê, pode experienciar através dessa canção, né, o quanto é bonito quando a gente descobre que não precisa de muito, né, para fazer a vida valer a pena. Eu fico encantada assim com a capacidade de Jesus que tinha, né, que ele tinha de acordar na pessoa, de despertar nas pessoas essa capacidade de viver o momento presente. Então, o quanto ele despertava, né, na pessoa a importância de vivenciar o momento presente. Que é aquilo que eu falei, o passado ensina, o futuro motiva, e essa música nos motiva a descobrir, assim, a importância do sentido do amor, o quanto esse amor, a gente pode desenvolver e pode ampliar dentro da gente a capacidade de amar mais, de ouvir mais, de abraçar mais, ou seja, tudo isso de viver com mais intensidade, de colocar essa intensidade, de colocar esse sentido na vida da gente e poder impactar as outras pessoas ao nosso redor em relação a essa capacidade de amar. E essa música nos deixa bem forte isso, né, de que é hoje, é o momento presente, é agora que eu tenho que vivenciar isso e despertar isso dentro de mim internamente, né? E aí, assim, tem um neuropsiquiatra chamado Viktor Frankl, ele foi o pai da logoterapia, e ele viveu no campo de concentração, ele passou por uma experiência extremamente difícil de sofrimento, de dor, de perda, de luto, e ele fala, ele tem essa frase, né, de tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto uma coisa, a liberdade de escolher sua atitude em qualquer circunstância da vida. Então, seja na circunstância de sofrimento, de dor, de luto, de perda, essa capacidade de escolha, né, ninguém pode estar tirando. Então, a gente despertar dentro da gente com intensidade essa escolha, né, de viver mais, de amar mais, de tirar esse sentido do sofrimento, de encontrar um sentido para o sofrimento, de encontrar um sentido para uma perda, para uma morte. Então, essa capacidade é interna, né? E Deus nos ensina, né, que sempre que o sentido de uma alegria, o sentido de um recolhimento, um voltar-se para dentro da gente, né, e esperar não que a vida seja perfeita, só aconteça coisas boas, mas dessa capacidade de tirar do sofrimento, de tirar dessa dor, de um luto, de uma perda, esse se reorganizar, esse sentido, né, um significado, né, para aquilo que a gente pode ter de aprendizado, né? Então, ele também fala assim, que quem tem um porquê enfrenta qualquer como. E eu olhava para essa frase, eu falava, nossa, mas parece que é tão difícil de entender isso, né? Mas é o sentido, né, que ele encontrou em meio a tantas dificuldades e que nós podemos encontrar, que Deus permite que a gente encontre, né, através do amor que Ele nos deu, né, através da vida que Ele nos deu, a gente encontrar esse porquê, né, e através desse encontrar o porquê, a gente pode enfrentar qualquer situação de perda de pessoas queridas, de sofrimento, de dificuldades,
seja na pandemia, né, e encontrar esse sentido, né, de poder saborear esse aprendizado, de saborear os acontecimentos não tão saborosos, mas como aprendizado para a gente se edificar, né? Então, encontrar um aprendizado para a gente crescer internamente e o quanto a gente pode crescer com as dificuldades. Parece que elas estão ali, como ele colocou, sofrer em vão, né? Então, vamos sofrer, mas com esse significado, com esse sentido, né? E também, assim, uma pergunta que eu gosto também de fazer, muitas vezes, assim, o que a vida espera de mim? Né? Porque muitas vezes a gente fala, nossa, o que eu espero da vida? Quais são meus projetos de vida? E eu gosto de fazer essa pergunta, porque o que a vida espera de mim? O que eu ainda tenho, né? O quanto eu posso contribuir com a vida? Né? Então, é um pouco inverso daquilo que a gente meio que está acostumando, mas o Viktor Frankl, ele estimula também essa pergunta para a gente ir transcendendo, né? E buscando mais do que ir além mesmo. Né? Então, o que a vida espera de mim? Então, isso faz a gente refletir também o quanto eu posso, através da minha atitude, através das minhas escolhas, daquilo que eu escolher como sentido, o quanto isso me leva a um crescimento interno e além da vida que a gente tem aqui, né? Uma vida de quem é cristão, busca, né? E aprender com o sofrimento, aprender com a perda, aprender com aquilo que a gente também passa aqui. Né? Então, seria isso, né? Essa reflexão, né? Para a gente estar ficando por aqui, então, Angélica. Não é fácil a gente lidar com esse momento. Hoje foi essa semana, hoje é quinta-feira, e a gente recebe notícias de perdas todas as semanas, né? E hoje de manhã, logo de manhã, eu recebi a notícia da perda. Eu não conhecia, mas era nora de uma amiga minha. Ela estava grávida de 7 meses, foi comprar espetinho no barzinho, não é aqui, em outra cidade. E estava tendo acerto de contas e faleceu ela e o filho. Ela levou um tiro, pegou no pescoço. Tá, a gente sente, claro. É a perda ali de 2 entes queridos, né? Faleceu também o pai de uma amiga nossa aqui da comunidade. Então, são perdas que a gente vai tendo. O outro também que está com Covid. E aí a gente vai sentindo, claro. A gente vê que o luto vai passando. Eu perdi um irmão também há 16 anos atrás, por suicídio. O luto foi uns 3 anos, mais ou menos. Então, cada vez que alguém falava em morte, a gente se afastava. O nosso processo foi esse. É um processo, né, Marcelina? Sim. Hoje, 16 anos, eu falo numa boa, e é bom falar. Cada vez que eu falo, eu sinto que ele está mais vivo em mim, pelo amor, pela lembrança, pela esperança e pela fé que ele está na vida eterna e que ele está intercedendo por nós lá. Mas como foi uma morte assim, papuf, quebrou o ciclo da vida. Porque o ciclo da vida a gente enterra
os avós, a gente enterra os pais, aí, né? Mas quando o ciclo da vida quebra, quebra alguma coisa dentro de nós também. E aí, para a gente se reerguer, é mais difícil, né, Marcelina? Cada tipo de morte é um tipo de luto, então. Explica para a gente isso. Sim, Angélica. Nós temos, né, a expectativa desse ciclo da vida que você colocou, né? E a gente tem que olhar, né, que o ressignificado, né, cada perda tem a ver com esse ciclo, né? Então, é isso que você está colocando, assim, as dores, né, talvez, assim, sejam diferentes, porque as expectativas da gente são diferentes, né? Essa sua amiga que teve a vida interrompida, né, 2 vidas, né, ela estava no auge, né, então, são expectativas diferentes, a expectativa que as pessoas tinham em relação a ela, né, é que ela desse à luz, fosse mãe, né, criasse outras experiências na vida dela, né? O que a gente tem que ir elaborando, assim, que o que a gente perde, né, é uma pessoa que nós amamos. Por isso a importância de você enxergar vida eterna, né? A importância de você acreditar nessa vida, numa vida além daqui, né? Junto de Deus. Porque nesse ciclo da vida, nessas perdas, né? Como eu falei no começo, assim, às vezes são lutos de pessoas que ainda estão vivas, mas a gente vai matando elas aqui dentro da gente, né? E a outra, sim, é você saber que você não vai ter mais a pessoa, né? Que você ama do seu lado, presente ali, né? A morte física, a morte. Então, você se reestruturar, você dá um ressignificado, você dá um significado diferente, e acreditar que olhar para o amor que você teve, que você tem, porque o amor não se perde. O amor não acaba, o amor não morre. Você pode matar o amor dentro de você, mas quando você perde alguém fisicamente que você ama, você não mata o amor dessa pessoa que está dentro de você, né? E tudo aquilo de bom que você viveu com ela. Então, esse ressignificado, né? A perda, o luto é o mesmo, né? Mas você pode ir ressignificando, você pode ir construindo experiências a ponto de não matar o amor que você teve, que você tem para com essa pessoa, né? Isso te dá estrutura, permite que você consiga, né, se reorganizar, se reestruturar internamente, né? Porque a perda de um ente querido, você saber que você não vai ter mais aquela pessoa ali perto de você, né? Não importa se ela tinha 5 anos ou se ela tem 80, né? A gente é egoísta nesse sentido e a gente quer continuar, né? E isso faz um eco dentro da gente quando a gente assim fica, né? A gente olha para a gente mesmo e a gente fala, e agora? Eu não tenho mais essa pessoa aqui do meu lado, né? Então, a gente fica com medo da solidão, a gente fica com medo de não ter mais aquele amor do lado da gente ali,
né? Então, o olhar para essa dimensão, né, meta-humana, né, que a gente transcende, que a gente crê na vida eterna, e também, né, olhar para esse amor que você ainda tem dentro de você, que essa pessoa ainda está viva, você tem as experiências, a convivência, e tudo aquilo que ela deixou, que você pode, né? Então, tudo isso não morre dentro de você, e o olhar para isso, né, sai dá um outro sentido, sai daquela dimensão de eu estou sozinha, de agora eu não sou eu, e agora eu não vou ter mais aquela criança, aquela pessoa do meu lado, aquela mãe, aquele pai, aquela pessoa que eu amo, mas é uma outra forma de visão, né? Mas é um processo, né? Lembro que quando meu irmão faleceu, a gente não conseguia falar do assunto. Foi um choque, né? Foi suicídio, então não foi uma coisa assim, uma morte natural. Diferentemente de quando a minha avó faleceu, por exemplo. Minha avó tinha 95 anos, a avó que morou com a gente, que a gente tinha aquela afinidade maior. Então, eu estava no hospital para ter o meu filho, isso há 20 anos. Ao mesmo tempo, eu lidei com a vida, e um chegando e o outro indo. Então, foi assim uma miscelânea de sentimentos, a alegria do meu bebê nascendo, e era o terceiro, e era o menino, né, que a gente tanto queria, mas, de repente, o adeus à minha avó, aquela que me criou ali dentro de casa, mas estava na hora dela. Estava, tadinha, acamada, 5 anos já, com escaras no corpo. Então, era a hora dela passar para o outro lado. Ela tinha cumprido a missão dela aqui. Então, é esse o sentimento que a gente tem quando os avós, quando é o ciclo da vida, né? Um está chegando, mas o outro já deixou a missão dele aqui e foi. Agora, quando é o irmão, é totalmente diferente. Nós passamos ali 3 anos sem conseguir falar. Né, Angélica? É o choque, a forma drástica disso ter acontecido, Isso, né? Exato. Por isso que a gente precisa falar, a gente precisa procurar ajuda, né, Marcelina? A ajuda nesse momento foi, assim, essencial. E a espiritualidade também. Tanto ali, um diretor espiritual que amparou toda a família naquele momento de dor do meu irmão, né? E a psicologia também amparou. Hoje nós todos falamos, nós damos testemunhos, amparamos aqueles que estão na mesma situação que a gente sabe. A gente sabe que na hora que acontece, eu chegar lá e falar assim: conte com as minhas orações. Só. Não tenho que ficar falando, né? É assim mesmo. Não chora, vai passar. Sim. Não. Só olha a pessoa. Também, né, Angélica? É. Esse processo que você está falando, muitas vezes existe um tabu, né? Hoje em dia, o tabu de não falar da morte, de não falar, né, é muito maior do que qualquer outros tipos de tabu. Então, parece que as pessoas têm medo. O incentivo para a vida, claro, tem que ter, mas mediante a perdas, mediante a esse processo de luto, de perdas dramáticas, as pessoas têm que entender isso sim como um processo, e a importância de estar externalizando isso de uma forma correta, né? Isso é catártico, né? Ela precisa, muitas vezes, elaborar isso internamente, ela precisa elaborar essa perda, seja através do falar, do expressar, do chorar, né? De uma forma que cada um encontra de uma maneira, né? Mas elaborar corretamente essa perda, esse luto, é sim um processo, passa pelo tempo, mas a gente não precisa criar esse tabu. Ai, não toca no assunto, não fala nisso, não coloca, não fala para ela, não deixa chorar, não toca no assunto senão ela chora. Mas não, isso é importante, né? Externalizar isso é catártico e é
é um processo de cura, já é o início de processo de cura, né? O falar, o chorar, o externalizar, né? Já é um processo de cura da perda, do luto, sim, né? E a gente não pode criar um tabu e não tocar no assunto, mas é exatamente o contrário, né? Ó, agora está aberto, né? Quem quiser comentar, falar alguma coisa, partilhar uma experiência com a gente, né, Marcelina? Sim. Tirar alguma dúvida, está aberto. Compartilhar, fazer algumas colocações, né? Isso. Colocar para fora, né? Nossa, hoje era importante. Então, gostaria de partilhar, né, que essa semana aqui nós tivemos uma perda, né, Marcelina? Sim. Nosso cunhado, minha irmã Regina, chegou hoje de um velório. Gostaria muito que ela estivesse vendo você, porque eu ainda não a vi, mas ela posso imaginar como é que eles estão se sentindo. Essa semana é muito propício, eu até coloquei no seu WhatsApp lá que o tema foi muito propício, porque nós estamos passando por assim, eu digo nós aqui, entre nós na família também, porque a morte desse irmão do meu cunhado, um irmão mais novo, e nós ficamos sabendo também essa semana, ontem, o acidente lá em Taquarituba, entre Itaí e Taquarituba, aquelas 41 famílias que perderam, nossa, a gente não conhece, mesmo que a gente não conheça, né, aquelas famílias, mas aquilo toca, né, mexe com a gente, né? Eu não sei se vocês assistem a TV Aparecida, mas eu costumo assistir sempre na TV Aparecida às 3 horas da tarde, né? A bênção do Santíssimo e a consagração de Nossa Senhora. E tinha um padre, Carlos Arthur, aqui em Araraquara, nós temos os missionários redentoristas, e esse padre Carlos Arthur, ele fazia sempre a novena de Aparecida, esse horário das 3 horas. E hoje, assistindo a novena, o padre que estava rezando chorou, porque ele morreu. O padre Carlos Arthur, da semana passada, ele estava fazendo a celebração e essa semana ele está morto. E nós não temos assim tanta intimidade, mas mesmo assim a gente sente, é difícil, né? A gente tem que ter um equilíbrio para a gente poder, assim, ir tirando proveito, como a Marcelina falou, e valorizando mais a nossa vida, né? E valorizando mais as pequenas coisas que a gente consegue, né? E não sei, foi bem propício mesmo, né? Não sei se você já estava sabendo, mas tocou bastante. Eu espero, eu não sei, a Regina acho que não está vendo, mas depois a gente pode falar para ela. Queria agradecer, Mar, a você e a tua amiga que nos proporciona essa última quarta-feira do mês para a gente poder debater alguns temas bem interessantes. Obrigada, Ana Maria. Muito boa a sua colocação. Realmente, né? Sabe que eu faço exéquias como ministra da Eucaristia. E para a gente levar esperança aonde existe ali uma cena de perda. É levar esperança, né? Esperança, levar uma palavra de vida num cenário de morte. Antes eu não entendia muito bem, mas eu acho que a idade, a maturidade espiritual vai trazendo tudo isso para a gente, essa visão. Eu acho muito bonito a forma como os japoneses enxergam a morte. É diferente, né? Eles celebram a passagem para a vida eterna. Nós, católicos, ainda não aprendemos a vivenciar esse momento da separação. É muito difícil ainda para nós. Morte, né, Marcelina? Sim. Japonês aceita, eles desejam, né? É muito difícil também, é bastante difícil, né?
E isso, né, que a Ana partilhou, Menina, vai que é tarde, menina. Deixa aí. faz assim, Seca aí. a gente compartilha, né? Isso mexe com o emocional da gente e o quanto também, assim, o olhar para essas perdas nos faz cada vez olhar para nós mesmos e falar, nossa, né? O partilhar isso, né? No sentido de ser humano, né? Que o quanto também é importante esse sentimento, né? A gente também não pode a gente não pode olhar esse sofrimento, esse sentimento, né? Esse sofrimento como uma coisa ruim, assim, mas como uma coisa, olha, de ser humano e de ser capaz de sentir. Porque quando a gente vai se bloqueando, né, em relação a essas perdas, ao sofrimento, ele vai nos paralisando, né? Então, o sentir tudo isso, né, que a Ana colocou, né, o sentir a perda do padre, das pessoas, né, dos familiares, né, remete, assim, o quanto é bom a gente também olhar para essas emoções, né, e não permitir que elas nos paralisem, mas que elas nos impulsionem, né, através da morte, através da perda, assim, como que a gente, assim, olhe, mas, assim, isso não deixa, não ficar paralisado, bloqueado, né, nessa dor, mas usar essa dor e falar, nossa, como a vida é curta, né, né, como colocou na música lá, o quanto a gente precisa, né, correr atrás dessa maturidade emocional, o quanto a gente pode amadurecer e crescer emocionalmente com essa dor e com essa perda, mas e olhar assim, para que ela nos permita fazer escolhas, né, que nos determine. Né? Eu me determino a partir de hoje, eu escolho a partir de hoje a essa atitude, né? Ter uma atitude assim de amar mais mesmo, de ouvir mais, de crescer mais, de correr atrás desse crescimento dessa vida. Né? Então, o quanto isso só acontece, só é possível por causa da morte. Né? Porque se a gente olhasse assim, nossa, não existe a morte, eu tenho todo o tempo do mundo para viver e fazer tudo aquilo que eu quero fazer, e de colher o amor, deixar o amor crescer dentro. Se a gente tivesse todo o tempo do mundo, a gente não se motivaria. A gente não olharia para isso e falar, nossa, eu escolho ter essa atitude de crescer, de evoluir espiritualmente, emocionalmente, de buscar, né, de ter esse olhar assim, de buscar isso, né, e fazer essa escolha, né? Então, isso só é possível, né, mediante toda essa dor que nos remete a esse lado humano, né, de sentimento, de emoção, mas por um outro lado, assim, de olhar para a morte como, olha, eu posso escolher viver mais, com mais intensidade, né, Angélica? É isso. Exatamente. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu modo de viver o luto, cada um tem a sua forma de ressignificar, de reencontrar o sentido da vida. Uns pela oração, outros pela terapia, outros pela espiritualidade, e a maioria de nós, todos nós, pelo conjunto da obra, né? Pelo social, pelo humano, pelo espiritual. Mas, principalmente, o lado espiritual é o que nos ajuda a continuar a jornada da vida. A fé em Deus, a fé de que um dia a gente vai continuar essa jornada da vida do outro lado do caminho,
como nos ensinou Santo Agostinho, né? E isso é que dá o sentido para nós. Bom, alguém quer partilhar mais alguma coisa, gente? Fiquem à vontade. Célia, Maria Augusta, Laíde, a Rosa. Cadê a Rosa, gente? A Rosa está ali. Celina. Ninguém quer falar nada mais hoje? Dona Maria Augusta. Oi. Angélica, ó, eu com o Oi, negócio de morte, Celina. eu sou tão assim porque a primeira morte na minha vida já foi assim 6 de uma vez, né? Porque foi um acidente que eu perdi minha mãe, meu pai, meu irmão, minha cunhada e 2 crianças. Então, para mim, foi assim uma coisa de, nossa, pelo amor de Deus, foi uma tragédia, é uma tragédia, né? E depois passaram, aí já foi duro, foi difícil, porque você perdeu todo mundo muito jovem, muito novo, né? Então, a gente viveu assim, loucamente, foi assim, sabe? Muito difícil, mas só buscando Deus mesmo para a gente aguentar, né? Tem que buscar Deus cada vez mais, Deus e Nossa Senhora, você sabe. Depois passou 12 anos na casa da minha filha, que vocês já sabem, né, da minha filha, né? Que eu perdi também a minha filha, né? Que o ladrão matou, né, minha filha, tirou a vida da minha filha. Então, é assim, é só buscando Deus cada dia mais, pedindo ajuda para Deus, para a gente poder estar aqui aguentando e até o dia que Deus achar que a gente tem que ficar, né? Porque o que a gente vai fazer? Nada, era aquele desespero, vivendo de saudade, chora hoje, chora amanhã também, sabe? Só que assim, agora é um choro mais da saudade mesmo, né? Que fica aquela saudade, não é aquele choro desesperador. Deus o livre, é terrível. É terrível, só quem passou sabe, né? Você sabe. Então, nossa vida é assim, né? É Deus, Deus e Deus, sempre. Tá bom? É Ele que nos sustenta, né, Marcelina? Deus que nos sustenta sempre. E agora nós estamos num período de tanto assim. O mundo está em luto, né, Marcelina? Com tantas mortes pela Covid, tantos milhões de mortes no mundo, e parece que a segunda onda do Covid está chegando, e vem mais essa notícia do acidente. A gente está em luto também. Por tantas mortes pela Covid, que a gente fala assim, morreu, não era o tempo. A gente não sabe, só Deus sabe. Assim como Deus sabe da vida, do DNA da vida, assim só Deus sabe também da morte. É um mistério, esse mistério que prevalece sempre e que sempre vai prevalecer. E a nossa jornada com Jesus. Oi? Oi, Célia, quer falar? Não, e é verdade isso que você está falando, só Deus que sabe. Então, é isso que fala, né? Os católicos precisam se preparar, precisa ser uma conversa mais leve sobre a morte, falar sobre a morte, porque ninguém quer falar, ninguém fala. E assim, e é mistério mesmo, porque a minha mãe fazia 5 anos que estava na cama com osteoporose, mas a cabeça ótima, fazendo palavra cruzada, tal, só não andava pela parte óssea, né? E aí a minha filha perdeu um bebê, depois ficou grávida de novo, foi uma gravidez de risco, era para ter nascido fim de janeiro, atrasou o bebê, enfim. Quando eu fui para Campo Grande, que ia nascer o bebê, que marcou a cesariana, eu fui lá falar tchau para minha mãe. Eu moro num prédio, minha mãe morava no outro, aqui só atravessando a rua. Fui lá explicar para ela que o bebê ia chegar, mas que assim que nascesse eu mandasse foto para ela, tararã, tararã. Super normal, super na cama, tranquila, tal. Quando eu cheguei em Campo Grande, a Ana Luísa teve bebê às 11 horas da manhã, à noite minha mãe faleceu, no mesmo dia. Aí eu falei, gente, mas como assim? Deus tira um
e põe outra vida. Isso é para explicar o quê? Eu fiquei questionando que a vida continua, que a gente tem que reagir, que a gente tem que ter o luto, sim, mas pensar no que está chegando, no que está precisando. Aí eu vim para Prudente, falei, bom, você está aqui no hospital, você está cercado de cuidado. Eu não ia deixar meu irmão sozinho aqui, né, com o enterro, com isso. E voltei na madrugada seguinte. Entende esse mistério? Eu não entendo. Chegou a hora dela? Chegou a hora do bebê atrasar? Quase 10 dias para poder chegar. Não, entendeu? No mesmo dia. E isso que você está falando, né, Célia, e a Celina também, né, vai mostrando assim o quanto nós somos limitados humanamente, né? E muitas vezes o quanto a gente quer ter o controle da situação, né? Então a gente tem que olhar para essa limitação, né? Para essa limitação humana, tem que sair desse mistério, né? E a aceitação, né? Você ter um olhar diferente que vai tornando a dor mais suportável, né? Esse olhar de que este acontecimento pode me ajudar a crescer. Dói, né? Mas a gente cresce, né? É esse o sentido. Eu assim, porque se a gente for entrar, né, numa discussão, como, né, que você colocou, né, Célia? Mas como que é? Nasce é o ciclo da vida, né? E a morte faz tão parte da vida, né, como qualquer outra coisa, né? Então, o olhar para essa limitação, que isso não cabe na alçada humana, né? Até onde a medicina tal, mas faz parte da vida. Está Então, fora do nosso controle, né? Fora do nosso controle. Fora do nosso controle, né? Porque nós temos perda, né? De criança, de bebê, de adulto, de 40, né? Então assim, é o olhar, né? Que vai tornando essa dor mais tolerável, mais suportável, né? E essa aceitação que não está na alçada humana, né? Essa compreensão, né? E tudo isso vai tornando essa dor mais maleável, né? Vai tornando esse sofrimento ganhando um significado para o meu trabalho interno, para eu ir trabalhando as minhas emoções internamente, as minhas limitações, olhar para as limitações a nível humano e o expandir, né, a consciência no sentido de crescer, de transcender, né, emocionalmente e espiritualmente. Verdade. É isso. Verdade. E aí a gente vai arrumando a casa. Vai arrumando a casa. A gente vai conseguindo arrumar essa casa, que quando vem o choque, a notícia, a casa fica toda desarrumada, né, Marcela? Fica. E aí, com o tempo, a gente consegue arrumar a casa. Talvez não do jeito que a gente gostaria, mas a Marcelina tocou no nome do Viktor Frankl. Gente, esse cara passou por 4 campos de concentração, né? Ele foi para um, a mulher dele foi para outro. E o amor manteve ele vivo, né, Marcelina? A história dele é linda. Eu posso até passar o livro para vocês, Em Busca de Sentido. No início parece meio complicado, mas do meio para frente a gente vai entendendo. Ele criou a logoterapia, é um tipo de terapia que trabalha a espiritualidade. Essa espiritualidade aqui, o espírito, não a religiosidade, mas um leva ao outro, né? Então, o amor, ele queria encontrar a esposa dele, ele tinha que ficar vivo para encontrar. Vocês já assistiram o filme? Lembra muito, né? A história. Vocês já assistiram A Vida é Bela?
Ele vai para o campo de concentração, o filho dele vai junto, e ele tem que ficar vivo por causa do filho dele. Então, é mais ou menos essa a história. Ele passou por 4 campos de concentração, inclusive Auschwitz. Lá acho que ele ficou, acho que 3 meses só, né? Foi pouquinho assim, o último. Depois ele saiu. E ele tem uma frase legal. Ele descobriu o sentido da vida, ajudando os outros a descobrirem o sentido da vida. E isso nos leva diretamente ao primeiro mandamento de Jesus, ao mais importante de todos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Então eu tenho que amar o próximo. Eu amando o próximo, eu vou me amar. Fratelli tutti. Felicidade está diretamente ligada ao servir ao outro. Então, é uma forma também da gente passar por esse processo do luto, né, Marcelina? É claro que a terapia, né, procurar um psicólogo, porque alguns processos são mais difíceis, né, Marcelina? Alguns requerem medicação e terapia, mas a terapia é muito importante nesse processo de luto. Principalmente quando quebra o ciclo da vida, né, Marcelina? Sim, sim. Bom, alguém quer partilhar mais alguma coisa, gente? Está aberto. Dona Maria Augusta está tão quietinha hoje. Estou na dor. Na dor. Então tá. Marcelina, deixa para a gente, para quem nos acompanha também, deixa eu ver se tem alguma participação aqui online. Hoje não tem. Estão só assistindo. Uma mensagem final para a gente, não só para nós, mas para toda a humanidade nesse momento, né? Que a gente passa que o luto está tão acentuado na nossa vida nesse ano, de março para cá. E o que a gente espera de 2021? Uma melhora? Como que a gente deve agir? Como que a gente deve fazer com essa casa aqui que está tão desarrumada nesse momento de luto, né? Está todo mundo de luto. Como que a gente deve agir? O que a gente deve fazer, né? Angélica, a mensagem final que eu deixo, eu acho que é bem isso, assim, não o que eu espero da vida, mas o que a vida espera de mim. Isso faz a gente refletir, assim, o que eu ainda posso fazer, né? Mediante toda essa situação, mediante todas as dificuldades, o que eu escolho fazer, qual é a atitude que eu decido abraçar, né? Qual é a postura que eu escolho, né? Mediante todo esse sofrimento, todas as dificuldades que fazem parte da vida, né? Mas qual está sendo a atitude? Né? Qual é a minha atitude? O que eu posso ajudar com a minha vida? O que eu posso impactar a humanidade, impactar as pessoas? De que forma? Com quais palavras? Com quais pensamentos? De que forma eu posso fazer a diferença? Né? Nesse tudo, né? Mediante a tudo que está acontecendo. Né? Qual é o meu diferencial? Né? Então, a Cecília, a Célia, a Rosa, a Ana Maria, a Angélica, a Maria Augusta, a Laide, todos nós, a vida espera de você. A gente fica naquela situação cômoda, a gente esperando da vida. Né? Então, assim, a mensagem é essa, assim, olhar para a minha atitude e o quanto a vida espera de mim, a nível de eu fazer escolha, de eu fazer a diferença no lugar que eu estou, de eu impactar aquela pessoa naquele momento, no elevador, na vida, na comunidade,
né, na família, de que forma eu posso fazer a diferença na vida dessa pessoa, né? Então, a mensagem que eu deixo para a gente refletir é essa daí, tá bom? Seria isso, então, Angélica. Que legal. Marcelina, mais uma vez, muito obrigada pela participação. Gente, eu acho que foi assim, foi muito valioso tudo que a Marcelina falou para a gente hoje, para a gente parar, para a gente pensar um pouquinho também os nossos processos internos. A gente está rezando nós mesmos, lembra lá da Alessandra? Você reza você? Como que a gente está se comportando também diante do outro nesse momento, né? E que a morte existe e que não dá para a gente fugir de falar, de pensar. O luto existe e a gente tem que passar por ele. E a gente precisa escolher a melhor forma de passar por ele. E que essa melhor forma seja com Deus, na oração. Né? Obrigada, Marcelina, mais uma vez. E aí a gente vai ver na próxima vez, porque a gente está em novembro, e a próxima já vai ser próximo do Natal. Então, aí a gente vê a data, talvez a gente adiante, né? A data, talvez seja na terceira, vamos ver certinho como vai ficar e a gente avisa depois. Então, gente, obrigada. E para encerrar o nosso encontro de hoje, vamos fazer uma oração, porque a oração é o nosso alimento que mantém o nosso self, a nossa espiritualidade de pé, mantém o nosso eu. E para fazer essa oração hoje, eu convido a Ana Maria para fazer uma oração final para a gente. Você faz, Ana, para nós? Faço. Vamos rezar uma Ave Maria, então, colocando todas essas pessoas, né, que estão sofrendo o luto. Né? Eu acho que o luto tem que ser sofrido, o luto tem que ser passado, mas a gente não pode parar no luto, né, Mar? A vida continua, todo mundo passa por isso e tem que passar, né? O que, como foi dito para todo mundo aí, todo mundo viu, é que o que fica mesmo, nossa mãe sempre falava, o que fica é aquilo que você faz de bom na vida das pessoas. Isso jamais vai morrer. Então, eu queria rezar uma Ave Maria para todas essas pessoas que estão passando hoje, né, pelas famílias, dessas famílias que perderam seus entes queridos, os padres lá de Aparecida que perdeu também um ajudante, um amigo deles, a nossa irmã, o meu cunhado, que estão sofrendo o luto. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Que nossa Mãe Maria Santíssima interceda por toda a humanidade, todos os seus filhos lá no céu. E tem aquela oraçãozinha que eu gosto tanto, quando a gente fala de Maria: a vós recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Gente, beijo. Nós estivemos juntas e vamos permanecer sempre juntas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Rosa, parabéns. Que Deus te cubra de bênçãos e de... Tá? Parabéns, querida. Feliz aniversário. Gente, tenha uma boa semana. Marcelina, obrigada mais uma vez. Obrigada. Dona Maria. Grande beijo. A Laíde, a Odete. Gente, até a próxima semana, com a graça de Deus. Deus Beijo. abençoe a todos.